Namastê. Existe uma pergunta que me acompanha há muitos anos, mas que se torna cada vez mais profunda conforme o tempo passa. Por que algumas pessoas entram na nossa vida? Parece uma pergunta comum, mas talvez ela esconda um dos maiores mistérios da humanidade. Porque pense por um instante, entre bilhões de pessoas no planeta, algumas atravessam no nosso caminho e desaparecem sem deixar marcas. Outras ficam por um tempo maior, algumas por anos. Existem aquelas que chegam e mudam completamente o rumo da nossa história, através de uma conversa, através de um encontro, um olhar, uma amizade, um amor, uma despedida. E nada volta a ser como antes. É estranho quando você para pensar nisso, porque nós costumamos acreditar que escolhemos as pessoas. Mas às vezes parece que certas pessoas simplesmente acontecem. Elas surgem, elas aparecem, elas entram em cena e de alguma forma misteriosa nos transformam. E eu não estou falando apenas dos relacionamentos felizes. Estou falando também das pessoas difíceis, das que machucam você, das que decepcionam você, das que despertam a sua raiva, das que fizeram você questionar tudo. Porque, olhando para trás, muitas vezes percebemos algo desconfortável. Nem sempre as pessoas que mais nos ensinam foram as mais gentis. Nem sempre os maiores mestres chegaram trazendo flores. Às vezes, eles chegam trazendo tempestades. E talvez seja justamente aí que a reflexão de hoje começa. Porque existe uma ideia muito antiga, presente em diversas tradições espirituais e também em muitas correntes da psicologia profunda, que a ideia de que pessoas funcionam como espelhos. Espelhos emocionais, espelhos da alma, espelhos daquilo que ainda não conseguimos enxergar dentro de nós. E eu sei que isso pode soar estranho, porque quando alguém nos machuca, a última coisa que queremos ouvir é que existe algo para aprender ali. Mas imagine que você está andando por uma casa escura. Você conhece aquela casa, já vive nela há anos, mas existem cômodos que permanecem fechados, portas que você evita abrir, partes que você prefere não olhar. Então alguém entra nessa casa e, sem pedir permissão, acende as luzes. E de repente você vê algo que estava escondido. Uma ferida, um medo, uma insegurança, uma carência, uma necessidade de aprovação, uma tristeza antiga. E imediatamente surge um desconforto. Porque aquilo estava invisível, mas agora não está mais. Muitas vezes é isso que as pessoas fazem. Elas iluminam partes de nós que permaneciam adormecidas. E o curioso é que nem sempre gostamos disso. Às vezes amamos quem nos faz sentir especiais, mas rejeitamos quem revela nossas fragilidades. No entanto, ambos podem estar cumprindo um papel importante, porque o crescimento raramente acontece apenas no conforto. A alma cresce quando encontra aquilo que precisa ser visto. E talvez seja por isso que certos encontros parecem tão intensos. Porque eles não estão apenas tocando a superfície. Eles estão tocando algo profundo, algo antigo, algo que já estava dentro de nós muito antes daquelas pessoas aparecerem. Você já percebeu como algumas pessoas despertam reações completamente diferentes? Uma simples frase dita por alguém pode passar desapercebida, mas dita por outra pessoa parece atravessar o peito. Por quê? Porque nem sempre reagimos ao que aconteceu, mas
Muitas vezes reagimos ao que aquilo ativou dentro de nós. Essa é uma das grandes descobertas da psicologia. Não enxergamos apenas o outro, enxergamos também nossas próprias projeções, nossos medos, nossas histórias, nossas feridas, nossos desejos. É como olhar para um espelho sem perceber que ele é um espelho. Achamos que estamos vendo apenas o outro, mas estamos vendo também partes de nós mesmos. E talvez seja por isso que alguns relacionamentos parecem tão magnéticos. Porque eles não estão conectando apenas duas pessoas, estão conectando duas histórias, duas dores, duas buscas, dois universos internos. E às vezes isso é lindo, e às vezes é muito doloroso. E às vezes são os dois ao mesmo tempo. Mas existe algo ainda mais profundo acontecendo na sociedade moderna. Vivemos em um mundo que nos ensina a avaliar pessoas pelo desempenho, pela aparência, por conquistas, por status, por resultados. Desde pequenos aprendemos a medir o valor. Quem ganhou mais, quem conquistou mais, quem produziu mais, quem chegou mais longe. Mas quase ninguém nos ensina a olhar para o sofrimento emocional. Quase ninguém nos ensina a perceber a dor invisível que cada pessoa carrega. E então passamos a vida inteira encontrando seres humanos sem realmente enxergá-los. Vemos suas máscaras, mas não vemos suas feridas. Vemos suas conquistas, mas não vemos suas batalhas. Vemos seus sorrisos, mas não suas noites difíceis. E isso cria uma enorme ilusão. A ilusão de que os outros estão bem, a ilusão de que apenas nós estamos lutando, a ilusão que existe algo errado conosco. Mas a verdade é que quase todo mundo está carregando alguma coisa. Quase todo mundo está travando uma batalha silenciosa. Quase todo mundo está tentando encontrar algum tipo de paz. Porque depois de muitos anos ouvindo histórias humanas, eu comecei a perceber algo. Muita gente não quer sucesso, quer descanso. O descanso da autocobrança, descanso da comparação, descanso dos pensamentos repetitivos, descanso do medo de não ser suficiente, descanso da própria mente. E talvez algumas pessoas entrem na nossa vida justamente para mostrar isso. Talvez elas apareçam para nos lembrar de algo que esquecemos, talvez para nos ensinar limites, talvez para nos ensinar amor, talvez para nos ensinar desapego, talvez para nos ensinar coragem, talvez para nos ensinar que não queremos mais ser, porque nem todos os encontros chegam para acrescentar, alguns chegam para remover. Eles removem ilusões, dependências, máscaras, personagens, versões antigas de nós. E quando olhamos para esse ângulo, até as despedidas ganham outro significado. Nem toda pessoa que vai embora levou algo de você. Talvez tenha deixado algo, talvez tenha deixado um aprendizado, uma compreensão, uma força, uma maturidade, uma nova forma de enxergar a vida. Eu sei que algumas despedidas doem. Eu sei. Como que eu sei? Existem ausências que parecem impossíveis de aceitar. Existem partidas que deixam perguntas sem resposta. Mas, mesmo essas, com o passar dos anos, muitas vezes, elas revelam um sentido que antes não era visível. Como uma semente enterrada na terra, durante muito tempo, apenas escuridão. Parece perda, parece o fim, mas silenciosamente algo está crescendo, algo está se transformando, está se preparando para nascer. E talvez seja isso que a vida esteja fazendo agora dentro de você. Talvez existam pessoas que passam pela sua história e ainda ocupam um espaço na sua memória. E talvez hoje seja o momento de olhar para elas
com uma pergunta diferente. Não apenas o que elas fizeram comigo, mas o que elas despertaram em mim. Porque essa pergunta muda tudo. Ela transforma vítimas em aprendizes, transforma a dor em consciência, transforma encontros em caminhos de crescimento. E antes de encerrar, eu quero deixar uma reflexão para você. Pense em alguém que marcou profundamente a sua vida. Alguém que trouxe alegria, alguém que trouxe sofrimento. Agora pergunte para você mesmo: o que essa pessoa me ajudou a enxergar sobre mim? Talvez a resposta não venha hoje, talvez ela venha amanhã, talvez venha daqui a alguns meses. Mas quando vier, você perceberá que algumas pessoas nunca estiveram aqui apenas para fazer parte da sua história. Elas vieram para ajudar você a descobrir quem você realmente é. Se essa reflexão tocou o seu coração, quero fazer um convite especial para você. O projeto Meditar existe para levar mais consciência, mais acolhimento e mais paz para as pessoas que estão enfrentando suas próprias batalhas silenciosas. E se esse conteúdo lhe fez bem, considere apoiar esse trabalho. As formas de apoio estão na descrição e saiba que a sua presença aqui já faz parte dessa corrente de luz que construímos juntos. Eu lhe desejo um ótimo dia. Te vejo no próximo episódio. Harion. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan required. $15 per month equivalent. Taxes and fees extra. Initial plan term only. Greater than 50 gigabytes may slow when network is busy. See terms.